Meu nome é Alessandra, eu tenho 35 anos. Hoje eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada São José dos Campos. É uma cidade de médio a grande porte, então tem um fluxo bem grande de trânsito, né? E essa era, na verdade, a minha grande preocupação. Como era a sua vida antes do tratamento? Conta pra gente. A minha relação com pegar um carro, poder dirigir, ter autonomia, durante a minha vida até os 18 anos, parecia que seria algo muito natural. Mas quando eu fiz 18 anos, entrei no processo de habilitação, eu percebi que não seria tão fácil porque eu tive 2 reprovações. Depois disso, eu me frustrei bastante e fui deixando para lá essa questão de dirigir, ter autonomia. Até que eu me mudei de cidade, numa cidade bem pequena, e lá não tinha nenhum transporte por aplicativo, não tinha ônibus tão disponível, e eu trabalhava em outra cidade e eu me via assim muito presa e sem poder resolver muito a minha vida porque eu não dirigia. Então eu decidi tirar a minha habilitação, vencer primeiro essa barreira que era tentar novamente, né? E assim eu consegui. Foi um processo mais tranquilo do que foi quando eu tinha 18 anos e consegui tirar minha habilitação. Mas depois que eu tirei minha habilitação, eu percebi que eu tinha muito medo de dirigir. Não era um processo natural, não era simplesmente colocar as mãos no volante e conseguir andar pela cidade. Era uma cidade bem pequena, com 16 mil habitantes, muito pequena, na época onde eu estava morando. E aí eu percebi que algo estava errado, no sentido de, eu acho que eu tenho alguma fobia em estar ali no volante, em estar dirigindo, porque um dia eu percebi que eu fiquei muito nervosa em fazer apenas um ajuste ali no estacionamento. Eu comecei a falar um pouco mais alto com, na época, meu namorado, então eu percebi que eu estava saindo um pouco do normal, da minha normalidade enquanto personalidade. E aí foi que eu procurei no Google medo de dirigir, né? Muito básico, e foi muito importante porque no topo eu já encontrei a Cecília Bellina, né? E aí eu procurei no Instagram outras pessoas falando, outras histórias, né? E isso que é muito interessante, a gente se identificar com outras histórias, porque eu fui encontrando outras pessoas, outras mulheres que também relatavam a mesma coisa que eu sentia, que eu estava sentindo, que na verdade elas não sentiam mais. Então, eu lembro que isso era no mês de janeiro, estava muito fresco ainda os meus propósitos e as minhas decisões, e eu tinha como um firme propósito terminar, né, aquele ano que estava acabando de começar, dirigindo. E foi aí que eu escrevi, né, para a equipe da Cecília, fui muito bem atendida. Eles realmente tentaram entender qual era a minha complexidade e me ofereceram a possibilidade de estar numa terapia em grupo, também era uma das opções, para que eu pudesse, né, começar o meu tratamento. No primeiro momento, pode ser que uma terapia em grupo, né, seja algo diferente ou até parece que não vai ser tão efetiva porque você está à distância e você vai entrar numa sala com várias pessoas, quem são essas pessoas? Mas de verdade, naquele momento, o que eu mais queria era encontrar pessoas parecidas comigo, que tinham a mesma história que eu, né? Que passavam pelo mesmo drama que eu. Então, escolhi o melhor dia, escolhi o melhor horário que seria para mim, né? E nas tardes de quinta-feira era onde aconteciam os meus encontros. E realmente nesse lugar, nesse espaço, nesse tempo, eu fui encontrando assim muitas curas, não só do medo de dirigir, mas também de conseguir ser mais confiante, de conseguir ser autônoma, não só no volante, mas também nas minhas decisões. Poxa, eu consigo dirigir, eu consigo estacionar, é possível, eu vou pegar a chave desse carro e vou sair. Então, assim, foram coisas incríveis que foram acontecendo. De verdade, assim, poderia ficar muito tempo falando aqui o que aconteceu, né? As coisas que eu fui descobrindo ali naquele grupo com outras pessoas, com vínculos que a gente acaba fazendo ali, porque são histórias muito semelhantes à nossa, né? O medo de dirigir nos une, mas a gente vai se encontrando também em outras questões. Então, foi realmente um processo para mim
que hoje eu não só estou dirigindo para onde eu preciso ir, fazendo as minhas atividades com o carro, né, sendo totalmente autônoma, mas eu também me descobri muito mais confiante, forte, que é possível. Eu tinha muito essa questão, né? Nossa, mulheres fortes dirigem. E eu me achava fraca, né? Porque eu não estava dirigindo. Hoje eu sei que mulheres fortes, na verdade, correm atrás para quebrar os seus desafios, né? E o meu desafio era dirigir, e hoje eu consigo. Hoje eu estou Não dirigindo. só dirigir, né? Que legal que você está falando para a gente, que esse tratamento em grupo, em online, além de resolver a questão de dirigir, ele melhora outras questões da sua vida, tá? Isso é muito importante, porque você vem inteira para o tratamento, você não vem só, Alessandra, medo de dirigir, você vem inteira, né? Você vem com toda a sua bagagem, com toda a sua história, e a gente vai cuidar de você. Então, logicamente, que você vai ter outros ganhos. Isso é muito importante, as pessoas que estão pensando em fazer um tratamento saber, né? Os seus familiares, as pessoas que conviviam com você antes e depois, como é que foi essa relação com o medo e depois com o tratamento e agora está dirigindo? Os meus amigos, os meus familiares, eles não me viam como uma pessoa que dirigia, né? Então já era um ponto estabelecido, né? Então mudar essa mentalidade deles também, eu acho que é um processo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na casa dos meus pais dirigindo, eles olharam para o carro e perguntaram: Ué, você veio sozinha? Sim, vim sozinha. Mas e seu marido? Não, eu vim sozinha. Eles demoraram para entender que agora eu estava dirigindo, né? Na minha história tem algo bem interessante que tem a ver com a relação com o meu pai. Eu tinha muita dificuldade para aceitar que o meu pai não tinha me ensinado a dirigir e por isso eu tinha essa grande dificuldade, né? E chega um momento do tratamento que talvez você tenha que ter pessoas próximas ali te ajudando, né? E eu chamei o meu pai para me ajudar. E foi assim algo marcante para mim. Foi algo assim que eu tirei foto, eu quis registrar, ter o meu pai ali do meu lado, eu dirigindo, e ele me elogiando, né? Falando assim, nossa, você está muito bem, está muito confiante, é isso mesmo. Foi um processo importante, não no sentido dele me apoiar, mas eu acho que voltou lá atrás, né, naquele passado, e eu acho que se constituiu, então, uma ponta que estava meio solta, né, acho que se ajustou ali com ele. Então, com a minha família, com os meus amigos, especialmente nessa relação, né, que eu tinha de forma específica com meu pai, acho que foi muito positivo o tratamento. Por isso que eu falo que no meu caso, foi algo além de dirigir. Eu percebi outros ajustes na minha vida sendo encaixados ali durante o meu tratamento. Que legal! Deixa eu te perguntar uma coisa. Existem as tarefas, né? Que todo mundo tem medo das tarefas, que é a parte prática, né? Como é que foi começar as tarefas, realizar todas as tarefas? Como é que foi esse processo? Conta para a gente. No primeiro momento que eu entrei em contato com a equipe da Cecília, logo a gente marcou uma conversa e nós tivemos esse primeiro encontro para ela me conhecer, né, entender a minha história. E eu lembro que ela falou uma frase que, para mim, sim, naquela hora eu não queria ter ouvido, mas ela foi muito importante e me acompanhou. A Cecília falou assim: nós vamos começar uma terapia de enfrentamento. E na hora eu pensei assim, puxa, por que a Cecília não tem um chip para colocar na minha cabeça e já resolver eu dirigir, né? Eu vou ter que enfrentar isso. Então, quando eu tive que ir para as tarefas, e elas começam bem pequenininhas, mas para mim eram muito grandes, eram muito desafiadoras. Mas esse lance de dar esse primeiro passo, e o primeiro passo é pegar a chave, entrar no carro, sentar, colocar a mão no volante, são as nossas pequenas vitórias. Então, as tarefas, elas, no início, elas
dão essa assustada, porque a gente precisa enfrentar, né? É uma terapia de enfrentamento. Só que a gente vai muito no nosso tempo e nas nossas condições emocionais para isso. Então, eu fui indo aos poucos, e fui percebendo que esses aos poucos realmente me levaram até o final dos meus grandes objetivos, que era dirigir entre municípios, nas rodovias, né? Então, foram essas tarefas bem pequenininhas, de tirar o carro da garagem, que é uma tarefa que parece simples, né? Mas para mim era impossível. Foi o que me trouxe até aqui, de estar hoje tendo completa autonomia no volante. O tratamento, né, ele assusta. E eu não faço questão de esconder isso, porque você chega para mim, você fala, eu tenho medo, eu falo para você, olha, você vai enfrentar o seu medo. Então, é um tratamento de enfrentamento. E não existe no mundo outro tratamento para curar qualquer tipo de fobia que não seja o enfrentamento. Então, não existe, é lógico que vocês querem um chip, como você falou, e eu achei ótimo, né? Mas seria maravilhoso, mas não existe. Então, todo medo você tem que enfrentar. O que a gente faz depois de 40 anos de experiência é saber como você vai enfrentar, como você, Alessandra, do grupo de tal, com a psicóloga tal, vai enfrentar, né? Esses pouquinhos vão dando certo. Então, a gente vai perdendo o medo do pouquinho e vai crescendo até o que você falou, chegar nas rodovias, né? Que legal. Eu tenho uma pergunta que você já quase respondeu. O fato de ser online. Uhum. Me fala mais sobre isso. O fato da gente ter essa possibilidade de ter um grupo de apoio e de forma remota, online, eu acho que traz diversos benefícios, que é muito mais fácil você ajustar na sua rotina, existem diversas opções de horários e dias da semana, então você consegue ter uma flexibilidade para encontrar o melhor espaço para você, né? O fato de ser remoto, às vezes pode surgir assim, poxa, mas a psicóloga está conversando comigo, eu moro em outra cidade, eu queria que ela estivesse comigo aqui dentro do carro, porque ela está me passando tarefas muito difíceis, e cadê ela aqui nesse momento para estar me ajudando a enfrentar essa tarefa, né? Esses acordos que nós fizemos, né, de desafios para a próxima semana. Mas na minha experiência, eu lembro literalmente de conversas que nós tivemos no grupo. E aí, quando eu ia para o carro para fazer, né, a minha tarefa, seja ela muito pequena ou até muito mais desafiadora, que eu estava ali para fazer acontecer, eu lembrava dos meus colegas ali do grupo falando situações ou falando coisas que faziam, né, como incentivadores, né, para eu enfrentar aquela situação. Então, eu realmente me sentia num carro cheio de gente ali, dos meus amigos, né, do grupo, que ficaram, né, como amigos, me ajudando a enfrentar isso. Então, pode parecer, né, às vezes você vai ter uma parceria ali, que a gente chama de motorista anjo, você vai ter alguém ali junto com você, mas quando acontecer de você não estiver com alguém do seu lado, você vai ter esse grupo, eu tenho certeza, porque isso aconteceu comigo, né? Ao lembrar daquelas conversas, eu sentia que o grupo estava comigo ali, dentro do carro. Lembro, né, de algumas coisas que nós conversamos no grupo, assim, ó, quando entrar no carro, vamos fazer os 5 passos, que foi uma colega que trouxe, liga primeiro, depois faz isso, depois, na hora você lembra disso, e ela está comigo ali, né? Então, isso aconteceu várias vezes. Então, o fato da gente tá se reunindo de forma remota, ou às vezes não ter aquilo que a gente fala do cara a cara, né? Não acredito não acredito que seja uma dificuldade, porque não é um processo que você passa sozinho. É um processo ali que você tem todo um suporte de grupo de forma remota, muito flexível para a rotina de qualquer um, que você consegue levar isso quando você está aplicando suas atividades. Isso aconteceu comigo, então eu realmente falo com a minha experiência aqui, né? Alessandra, você conseguiu
resumir isso de uma forma tão linda, né? Porque eu tento, né, explicar que o grupo ele é aquele apoio que você precisa para enfrentar, porque se o enfrentamento é difícil, mas você está com o grupo, fica mais fácil, você resumiu de uma forma muito linda. Eu que só bom. tenho a te agradecer pelo tempo que você dispensou para essa entrevista, pelo seu cuidado, né, para explicar as coisas para quem está na mesma situação que você, que está procurando uma ajuda psicológica, que já percebeu que aulas não vão adiantar. E o medo está aqui. Enquanto a gente não cuidar da cabeça, não vai adiantar nem 10, nem 20, nem 100 aulas. Você precisa enfrentar, e você precisa enfrentar na hora certa, mas sozinha. Porque o anjo vai até um certo limite, depois você vai sozinha. E é esse sozinha que te dá segurança. É esse sozinha que mostra para o seu cérebro que você é capaz. Porque o seu cérebro não tem essa fotografia de que você é capaz de dirigir. Então, são essas tarefas sozinha que você acaba confiando em você, pegando segurança e deslanchando. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. E eu que te agradeço também, Cecília, por você, pela sua equipe, pelo cuidado que vocês têm. Eu digo de forma particular, porque durante o tratamento eu tive diversas intercorrências no sentido, mudei de cidade, mudei de estrutura de cidade, mudei de carro, tudo que parecia ser o fim, né? Não vai dar certo, voltei do zero. Sua equipe me abraçou, assim, e me lembrou, né, que o meu grande objetivo estava muito perto de acontecer e que desistir não poderia ser uma opção, porque eu estava muito perto. Então, isso foi muito importante para mim. Eu realmente. O ano de 2025 está começando ainda, né? Mas, assim, eu tô tão realizada de poder estar dirigindo. É tão bom, é muito legal. E isso que é o mais interessante, porque parece que vai aumentando a sua vontade e sua fome, né? Nossa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, aquilo que era ruim, né? Nossa, não, eu quero mais, vamos lá, dá para ir. Vamos, que alguém quer passear? Alguém quer ir para algum lugar? Então, assim, eu de verdade agradeço muito por existir esse trabalho tão específico, tão carinhoso, de verdade, tão sensível, por vocês serem tão, como eu posso dizer, né? Hoje, por vocês serem tão presentes digitalmente, eu encontrei vocês. Então, que vocês não sumam nunca, que vocês estejam sempre ali no topo do Google, para que outras pessoas encontrem vocês também, assim como eu encontrei, porque eu realmente estava muito mal, estava assim, muito decepcionada. A gente fica decepcionada com a gente, né? De não estar conseguindo avançar, de ver todo mundo fazendo isso. E aí, realmente, encontrar vocês assim foi um acalento. E poder saber que tinha outras pessoas reunidas ali, né? A gente gosta de se reunir nos seus, né? E naquele momento eu precisava daquelas pessoas, né? Eu precisava daquele encontro. Então, nossa, muito feliz, muito realizada, de verdade. Então, eu te agradeço muito pelo seu trabalho. Eu só vou concluir com essa parte que você falou de desistência. Como o tratamento é de enfrentamento, dá muita vontade de desistir, porque o enfrentamento, ele causa sofrimento. E a pessoa acha, no momento, a pessoa acha que desistindo, ela vai estar livre do sofrimento. Né? Então, o desistir ali, ele fica te acompanhando, ele fica te cutucando, desiste que você para de sofrer, desiste. Só que quando você desiste, você vê que não dirigir está te fazendo sofrer. Então, não adianta você desistir do tratamento, que esse sofrimento vai te acompanhar, e se você não tomar uma decisão, para o resto da vida te acompanhar e te atrapalhar o seu caminho, né?
Então, foi muito importante você falar da desistência, tá bom? Super obrigada e um grande beijo para você.